Boa noite. Estão me ouvindo bem? É um privilégio estar com vocês hoje à noite aqui, queridos. Eu sei que Deus vai falar aos nossos corações. Eu sei que nós vamos ser impactados pela presença dele que já está aqui, queridos. Sabe que eu estava brincando ali atrás com o irmão. E nós na brincadeira. E ele disse, rapaz, hoje nós vamos sair aqui bêbados do Espírito. E eu creio que é isso mesmo que vai acontecer hoje. Ontem, quando o pastor Silvio conversava comigo, ele disse, Ju, tu está em casa, filho. Seja livre para ser usado por Deus. Amém? Você está com a expectativa no seu coração em Deus? Essa noite? Sim ou não? Pergunta para o irmão que está próximo a você. A sua expectativa está em Deus? Diga, então ela não será frustrada. Amém? Feche os teus olhos por alguns momentos, querido. Vamos manifestar um pouco mais do céu aqui nesse ambiente. Essa adoração aqui, queridos, ela está maravilhosa. Mas eu quero te dar a oportunidade de você adorar a Deus com as suas palavras. Você que ora em outras línguas, querido, eu quero te dar essa oportunidade para você fluir e começar a se encher do Espírito. Se você que não ora em outras línguas, aí é onde você está, receba o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo e comece a orar, comece a falar em outras línguas, Vamos lá, igreja, coloque intensidade na sua oração, na sua adoração a Ele. Adore com intensidade. Foi para a liberdade que Ele nos comprou, diz a palavra. Nós somos livres para adorar, livres para manifestar os céus na terra, os céus na terra, os céus na terra, os céus na terra, os céus na terra. Aleluia! O rabastoro bodoro candaralabachou, eralabandarabachere candorobossou. Você que está cansado, se sentindo cansado, receba alívio do Senhor sobre você, descanso dele sobre a sua vida, descanso de Deus, a paz que excede todo entendimento, receba ela. Há pessoas que no meu espírito eu vejo cansadas, desanimadas. O Senhor te diz que hoje é dia de você ser animado por Ele outra vez. O rabassoro bandarabachara bandorobosso. O rabandarabachore bandaraba. Oh Pai, obrigado, Senhor. Justiça está em ti. Para sempre. Receba dessa bondade, querido. Receba dessa bondade. Receba mais e mais. Queridos, Deus é uma fonte inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável, queridos. Existe muito mais. Oh Pai, obrigado, Senhor. Teu amor é pra sempre. Diga, irmão, está ao seu lado, Deus é bom. Amém. Diga para Ele, Deus é bom. Diz, e nesse momento Ele vai falar comigo através da sua palavra. Amém? Sente-se aí, querido. Obrigado, gente. Obrigado, queridos. Aleluia. É muito bom estar aqui hoje, queridos. A igreja de Carazinho manda um abraço para vocês. E as portas daquela igreja estão sempre abertas para recebê-los. Amém? Não somente daquela igreja, mas até mesmo da minha casa, para receber a sua visita lá. Tomar um chimarrão comigo. E junto comemos uma carninha. Eita. Sabe, gente, nós somos do interior do estado. O interior do estado gosta muito de churrasco. Lá qualquer coisinha, querida, é churrasco. Qualquer coisinha lá, um se olhou para o outro e disse, tu vai fazer hoje de noite? Nada. Vamos assar uma carne.
Lá é assim, gente, lá não tem muita, né, não tem muita agenda, vamos dizer assim, não, vou ter que marcar na agenda, não, querido, lá nós se olhamos, o que vai fazer hoje? Nada, vamos assar uma carne então, fechou. Então, queridos, fica o convite para você ir nos visitar, amém? Sabe, gente, eu quando preparava para hoje à noite, a palavra que veio ao meu coração, queridos, ela é uma palavra que cabe bem ao momento que vivemos hoje. Hoje nós estamos vivendo um período de férias. Sim? Muitos irmãos não conseguem vir porque eles estão de férias. E a palavra que hoje eu tenho no meu coração, que é justamente sobre isso. Antes nós saímos para as férias, é normal quem possui carro fazer o quê? Revisão. E a palavra que hoje veio ao meu coração é justamente essa, revisão. Sabe, gente, eu creio que vai ser um ano maravilhoso. Eu creio que vai ser um ano onde nós seremos surpreendidos pela graça de Deus. Eu creio que vai ser um ano, queridos, onde nós vamos viver para Ele de modo intenso. Mas para que nós cheguemos a este ponto, nós temos que revisar. Todo bom motorista, quando vai sair para suas férias, antes de pegar a estrada, ele vai e faz a sua revisão. Ele faz revisão para quê? Para que nada dê errado. Para que não dê problema no carro. Ele faz revisão para que ele consiga ir ao seu destino e voltar em segurança. E eu creio, queridos, que a revisão de Deus não é para nos condenar, mas é para nos trazer segurança. É para nos dizer, filho, você está na estrada certa, mas eu estou trazendo para você segurança, para que você chegue até o final dela. Amém? Então hoje que nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas de revisão, que são necessárias para nós como igreja, para a nossa vida e para a nossa caminhada nessa terra. Sabe, gente, eu tenho observado que uma das coisas que nós precisamos revisar como igreja, eu digo como igreja, não quero que vocês me entendam como apenas Caxias do Sul, mas como igreja do Senhor, é que nós como igreja estamos precisando revisar algumas coisas, ideias, e uma delas que saiu ao meu coração é que nós como igreja precisamos aprender a priorizar cada vez mais o que é eterno. Sabe, gente, nós precisamos como igreja aprender a priorizar cada vez mais o que é eterno, cada vez mais o que vem de Deus, o que é de Deus, gente. Sabe, hoje a gente vê na nossa vida diária tantas coisas que parece que o intuito das pessoas é não desfrutar de uma eternidade com o Senhor, mas ficar nessa terra. Sabe, gente, eu ligo a televisão, ou então estou na internet fazendo outra coisa. O que eu vejo na televisão é simplesmente aquelas coisas tipo assim, campanha de 7 passos para você vencer. Como ter uma vida boa nessa terra. Como você ser abençoado nessa terra. Como você desfrutar nessa terra da bênção de Deus. Queridos, às vezes eu penso que o evangelho gira só em torno de dinheiro. Você está aqui ou foi para casa? Às vezes eu penso que o evangelho parece que só gira em torno de dinheiro, de bem-estar e de uma vida assim, como posso dizer, calma e tranquila. Nós teremos uma jornada calma e tranquila, queridos. O desejo de Deus é nos abençoar? Amém. Com certeza é. O desejo dele é que nós nos tornemos cada vez mais prósperos? Amém. Com certeza. Mas o maior desejo de Deus, queridos, eu creio, é que a gente não fique preso a essa terra. Que nós tenhamos um coração nele e que nós priorizamos aquilo que é eterno. Sabe, gente, o homem, ele não foi criado na terra. Ele foi apenas formado na terra. Gênesis capítulo 2, ele fala justamente sobre isso. Se você ler lá no início de tudo, você vai ver no Gênesis capítulo 1, Deus dizendo que, no versículo 27, criou o Senhor Deus o homem. Mas nesse momento que o homem foi criado, ele não estava na terra. Mas lá no Gênesis capítulo 2 vai dizer, então Deus formou o homem do pó da terra. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Isso quer dizer que você não é daqui, que eu não sou daqui. Nós apenas estamos aqui de passagem. Aí nós olhamos Pedro dizendo lá em 1 Pedro o seguinte, 1 Pedro capítulo 1, lá no versículo, deixa eu achar aqui, no versículo 27, abre comigo esse texto.
1 Pedro capítulo 1. Não é, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, tá, queridos? Você achou aí? Amém? Olha o que diz o texto então. Amados, exorto-vos, como, o que diz agora? Peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Aqui a gente vê Pedro dizendo, gente, nós somos aqui nessa terra o quê? O que você leu na sua Bíblia? Peregrinos e forasteiros. Quero usar um exemplo aqui. Digamos que o pastor Luciano faça uma viagem para a China. Ele vai desembarcar lá, vai sair do aeroporto, e quando ele estiver no meio daquela multidão lá de chineses, ele vai ser o que naquele povo? Um estrangeiro. As pessoas não vão olhar e vão dizer, não, tu é um chinês. Tanto que eles vão chegar para eles, quem sabe até um amigo, e vai falar de economia, vai falar de futebol, que eu sei que o pastor gosta muito, vai falar de outras coisas a respeito daquele povo. Ele não vai entender, porque a cultura daquele povo, os hábitos daquele povo, os problemas daquele povo não faz parte dele, porque ele é brasileiro, ele é forasteiro naquela terra. Mas se ele começar, e ele chegar lá e disser, bem, eu não vou mais voltar para o Brasil, vou ficar aqui. E ele começar a estudar a cultura, começar a estudar os problemas, começar a estudar a linguagem daquele povo. Daqui a pouco ele vai receber um documento do governo dizendo que ele agora é um chinês naturalizado, um cidadão chinês. E nós, como igreja, queridos, nós temos que ter o cuidado para que isso não aconteça conosco. É o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, vocês estão nessa terra, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Ele está dizendo, não deixe o problema deste mundo, do sistema do mundo, não deixe a linguagem deste mundo, não deixe as circunstâncias deste mundo se pegar você e fazer de você um cidadão dessa terra. Ele está dizendo, você não é deste mundo. Ele está dizendo, a tua linguagem não é deste mundo. Ele está dizendo, o que define as suas circunstâncias, seus problemas, não são as palavras desse mundo, mas é aquilo que eu falo. Sabe, queridos, nós muitas vezes como igreja, nós estamos no sentido tão no mundo que a gente acha que ele é nossa casa. Ele não é, queridos. Você é um peregrino. Você é um forasteiro. Por isso eu quero dizer para você, querido, priorize o que é eterno. Porque quando você prioriza o que é eterno, você está priorizando a sua cidadania. Você está priorizando da cidade, do lugar que você veio. Diga para quem está ao seu lado, priorize o que é eterno. Diga mais uma vez, priorize o que é eterno. Amém? Sabe, gente, nós temos que aprender a priorizar o que é eterno. Há um texto na palavra que me traz um medo muito grande. Mateus 7, versículos 21 a 23. Onde a gente vê o Senhor Jesus, nesse texto, falando algo, queridos, que eu estremeço na base. Olha só o que Jesus fala, Mateus 7. (21 a 23). Nem todo o que me diz, você achou aí? Amém? Olha, ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome?
Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo, queridos? Que naquele dia, o que é naquele dia? É naquele dia que nós ansiosamente estamos aguardando. E que dia é esse? Vamos lá, gente. Qual que é a maior expectativa de um cristão? A volta de Jesus, ou arrebatamento. E ele está dizendo que naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome eu expulsei, Senhor, eu profetizei, Senhor, em teu nome eu ministrei louvor, Senhor, em teu nome eu preguei tua palavra, Senhor, eu fiz tudo em teu nome. Ele vai dizer: rapaz, eu nem te conheço. Por que ele vai dizer isso, queridos? É porque no versículo, nós lemos no versículo 1, ele diz: muitos dirão. Ele não está dizendo todos, está dizendo muitos dirão: Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Mas ele nos dá a resposta dizendo: mas você não fez a vontade do meu Pai. Priorizar o que é eterno, querido, é estar ligado e disponível para fazer a vontade dele. Vou usar um exemplo de uma pessoa aqui, queridos, que eu tenho uma profunda admiração por ela. A vida da Marli. A Marli, com certeza, queridos, ela e Marquian, elas teriam tudo para ficar em BH e nem ter vindo para o Rio Grande do Sul. Elas não tinham porquê, queridos. A Marli, eu sei que ela tinha toda a vida dela lá em Belo Horizonte. Mas quando Deus falou o coração dela, a primeira coisa que ela fez: Pai, eu vou priorizar o que é eterno. Estou indo para Caxias. Priorizar o que é eterno, querido, é se render à vontade de Deus. É estar totalmente rendido à vontade dEle. É saber que o que importa na nossa jornada na terra não é a nossa vontade, mas é a vontade dEle. Porque a vontade dEle, querido, para as nossas vidas, ela nos conduz à eternidade. A vontade dEle para as nossas vidas, que Ele nos conduz para aquilo que é eterno. E sem falar que a vontade dEle para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Sabe o que me assusta, queridos, nisso tudo? Quando eu olho para a igreja, para para a situação da igreja no Brasil, e eu fico pensando, o que me entristece em saber é que a igreja se perdeu, mas ela se perdeu dentro dela. De que jeito, pastor? Às vezes através do próprio ativismo, queridos. Às vezes dentro da ganância. Jesus conta aquela parábola lá em Lucas 15, da mulher que possuía 10 dracmas. Ela perdeu uma. Você conhece essa parábola? Lucas 15, ok. Ela perdeu uma dracma. E quando ela percebeu que ela perdeu uma dracma, ela fez o quê? Ela foi e, primeira coisa, acendeu a luz. Mas sabe onde é que aquela mulher perdeu a dracma? Não foi na rua. Foi aonde? Dentro de casa. Muitas vezes, querido, nós nos perdemos tão dentro de nós mesmos que nós não nos encontramos mais. Aí nós precisamos fazer o que aquela mulher fez. O que ela fez? Acendeu a luz. João diz que Cristo era a luz dos homens. Sabe quando uma pessoa se encontra na vida, querido? É quando ela encontra Jesus. Eu converso seguido, queridos, com pessoas que estão totalmente perdidas dentro delas. Mas quando elas encontram Jesus, elas dizem: rapaz, me encontrei. Há anos eu não sabia o que era isso, mas hoje eu me encontrei. Aí ele diz que aquela mulher acende a luz. E depois que ela acende a luz, ela vai fazer o quê? Ela vai varrer a casa. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós encontramos Jesus, Ele começa a colocar as coisas no lugar. Quando a igreja
se volta para Ele e percebe que está perdida, ou quando eu e você percebemos que estamos perdidos dentro da igreja, e nós acendemos a luz, e a gente diz: Pai, eu me rendo ao Teu propósito. Queridos, Ele mesmo começa a te pegar e colocar no lugar que Ele deseja para a sua vida. Aleluia. Sabe, gente, eu tenho falado muito aos irmãos lá em Carazinho isso. Vamos priorizar o que é eterno. Vamos aprender a priorizar o que é eterno. Sabe, gente, eu percebo Deus me puxando e nos puxando para isso, a priorizar o que é eterno. Mas para que isso aconteça, nós devemos ter algumas coisas, e a primeira delas que eu quero falar com você é comprometimento. Comprometimento com a igreja, pastor? Não, comprometimento com Ele. Nós devemos, querido, ter um comprometimento com Deus. Comprometimento em cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Sabe, gente, eu gosto do que Paulo escreve em Efésios 5:23 a respeito da igreja. Abre comigo Efésios 5:23. Quero ler com você o versículo 25. Efésios 5:25, você achou aí? Amém? Nesse capítulo aqui, Paulo ele começa a fazer uma analogia, uma comparação entre o casamento e a igreja. Ele começa a comparar um e outro. Ele começa falando a respeito das mulheres, a respeito dos homens, definindo os papéis de cada um. E eu acho interessante a clareza que Paulo vai trazendo. E daqui a pouco, queridos, ele chega lá no versículo 24, onde ele diz: olha, a igreja está sujeita a Cristo, assim como as mulheres sejam também submissas ao seu marido. Mas olha o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Que as mulheres poderiam ter dito amém. Maridos, amai a vossa mulher, como também, o quê? Sabe, queridos, nós devemos amar a igreja. Amar a igreja que eu digo não é a placa da igreja, mas é amar a igreja do Senhor Jesus. De que forma? Como? Cristo amou a igreja. Me diz uma coisa, eu sou casado com a Elange. Tu já pensou, eu dizer: Rodrigo, eu amo a Elange, mas eu vir aqui e somente falar dos defeitos dela, falar mal dela e falar mal dela, e daqui a pouco você vai dizer: rapaz, eu acho que eu já estou de olho em outro. Será que isso é amor? Então como é que nós podemos dizer que amamos a igreja, que se muitas vezes nós falamos mal de uma igreja para outra? Aqui, queridos, Paulo está dizendo: ame a igreja, como Cristo amou ela. Queridos, pode ser que as igrejas elas tenham defeitos, mas não é eu e você que vamos chegar e dizer: a igreja tal lá não é de Jesus, porque lá tem a toalha ungida, a meia ungida. Queridos, quem é eu e você para falar alguma coisa dessas? O meu papel e o seu papel é amar a igreja. Se vê uma igreja falhando, correr para o Pai e dizer: Pai, tende misericórdia deles. O que eu posso fazer para servir? Amém. Assim também é na igreja na qual nós servimos. Querido, não deixe as fofocas entrarem. Amém. Não deixe os falatórios errados entrarem. Se problemas surgirem, e infelizmente surgem, porque tem pessoas dentro da igreja, querido, não seja você a ser o juiz, mas seja você o pacificador. Amém. Nós temos que amar a igreja, gente. Nós temos que amar a igreja. E Paulo diz: olha, ame a igreja. Ame a igreja da maneira que Cristo amou ela. E qual foi a maneira que Cristo amou a igreja? Continua lendo comigo. Ali no versículo 25. A si mesmo. O que diz agora?
a si mesmo, se sacrificou, se entregou por ela. É interessante que Romanos 12, lá no versículo 1, Paulo diz o seguinte a respeito dessa palavra, se sacrificou. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe, gente, nós devemos priorizar tanto o que é eterno, que o nosso desejo, nosso comprometimento é estar envolvido com aquilo que é eterno. Paulo está dizendo, olha, nós devemos amar a igreja como Cristo amou e se entregou por ela. E nós vemos o mesmo Paulo em Romanos 12, 1, dizendo, olha, nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Sabe, gente, amar a igreja, priorizar o que é eterno, é estar envolvido com aquilo que é de Deus. Eu não consigo, gente, me desculpa. Eu até vou ficar aqui atrás do púlpito. Que pena que tiraram aquele púlpito protegido. Cara, eu não consigo entender. Vou pegar um exemplo do louvor, me permite? A pessoa aqui, Senhor, eu te amo. Eu vou para onde tu queres que eu vá. Alguém lembra dessa música do Rema? Fareis o que queres que eu faça. Não vou cantar, senão vai todo mundo embora. Aí tem uns cultos na quinta. Mas não dá, não vou. Mas daí está aqui. Irei onde queres que eu vá. Fareis o que queres que eu faça. Aí o pastor chega e diz, cara, posso contar contigo para ação social? Que dia, pastor? Nós vamos começar um tempo de oração na quarta-feira, meia-noite. Bah, pastor, não dá, 6 da manhã eu tenho que estar de pé. Não vou. Mas ele está aqui. Fareis o que queres que eu faça. Paulo está dizendo, cara, sacrifício vivo. Você se lembra aquela história do Rema? Vem cá, queridão. Pega a carne pelo colarinho e vai. Sabe, gente, obrigado. Quando eu pastoreava jovens, nós tínhamos um tempo de oração com eles. E todos eles, graças a Deus, trabalhavam. Faziam faculdade, grande maioria. E nós marcamos um tempo de oração, queridos, da meia-noite, que é o horário que nós se unia o povo. Me pergunta se faltava algum. Me pergunta se faltava algum. Cara, não faltava nenhum. A oração começava meia-noite. E às vezes era 2, 3, 4 da manhã e nós lá tudo no fogo. Eles saíam da oração, queridos. Muitos começavam a trabalhar às 6 da manhã. Eles iam para o trabalho afogueados. Sabe, gente, nós precisamos começar a demonstrar esse comprometimento. E comprometimento é sacrifício. Às vezes é se sacrificar. Eu não estou dizendo para você viver um ativismo, querido. Eu estou dizendo para você ser comprometido com Ele. Há coisas que Ele mandou você fazer na igreja. Há ministérios que Ele não mandou você entrar. Nem todo mundo aqui vai participar do ministério de missões da igreja. Nem todo mundo vai participar do ministério de diaconia. Mas há lugares dos quais nós desejamos servir. E é esses lugares, querido, que eu quero te dizer. Se ofereça como um sacrifício vivo. Amém. Se Deus chamou para o ministério de criança, querido, corre para lá. Chega para o líder no ministério e diz, cara, eu quero ser um dos teus braços direitos aí, quero te servir com excelência. Amém. Eu estou disposto a me sacrificar sim por esse ministério, porque Deus me chamou para estar nele. Sabe, queridos, quando nós estamos envolvidos com o propósito dele, a gente não vê peso e fardo em nada. Eu estou te falando isso porque a gente, para concluir o Rema ano passado, queridos, nós trilhamos, em média, 90 mil quilômetros em 2 anos. O corpo estava cansado, queridos, mas o propósito não nos deixava parar.
Por muitas vezes nós olhávamos a situação financeira, olhava as adversidades e nós dizíamos, eu não ando por aquilo que vejo, eu ando pela fé. Sabe, gente, a gente não recebeu provisão nesses 2 anos de alguém chegar e dizer, rapaz, vou pagar tudo. Não, mas a gente não teve falta de nada. Muito pelo contrário, queridos, nós saímos amplamente supridos e abastecidos. Por quê? Envolvido no propósito certo. Disposto a se sacrificar pelo propósito certo. Fazendo o que Paulo diz, amando a igreja. Diga, irmão, está ao seu lado, ame a igreja. Diga para ele, ame a igreja. Nós precisamos, queridos, quando nós temos comprometimento, nós também temos desprendimento. Quem é casado sabe o que é isso. Às vezes, quando a mulher está grávida, né, eu escuto os irmãos lá em Carazinho, um desses testemunhando, pastor, a minha mulher estava grávida, e às vezes era 2 da manhã, no inverno. Eu tinha que sair de a pé, até o posto de gasolina, para comprar chocolate e Coca-Cola para ela. E eu disse, por que tu ia? Ele disse, porque eu tinha comprometimento com ela. E por eu ter comprometimento, eu tinha um desprendimento em sair da minha cama, me levantar, colocar a roupa, encarar o frio para trazer o chocolate para ela e o refrigerante. Sabe, gente, para nós termos comprometimento, nós também devemos ter desprendimento. E uma palavra que mexe muito comigo quando falo sobre desprendimento, que é Mateus 13, versículos 44 a 46. Mas Mateus 13, achou aí, queridão? 44 a 46 diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Diga tesouro. O qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aí, viu, o pastor agora vai dizer que eu tenho que vender tudo e dar para a igreja. Nada disso, queridos, eu estou te falando isso. Mas eu quero te mostrar o quanto Jesus está falando que é necessário ter o desprendimento para ter o comprometimento com Ele. Ele diz, olha, certo homem encontrou um tesouro oculto. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, que ele encontrou o tesouro. Ele diz, outro encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo que possuía e comprou a pérola. Sabe, queridos, que eles entenderam algo quando eles encontraram o reino de Deus. Eles entenderam que eles deveriam ser desprendidos e ser movidos pela eternidade. Eu estava lendo hoje uma história que eu achei muito interessante nas Filipinas, onde um homem encontrou uma pérola que pesava 34 quilos. E essa pérola, querido, foi avaliada em torno de 100 milhões de dólares. É um bom dinheiro? E quando eu estava lendo aquela notícia, eu me lembrei desse desprendimento. Sabe, gente, que nós, muitas vezes, estamos tão presos a esse sistema do mundo, estamos tão parecidos com o mundo, que nós não temos o desprendimento, às vezes, de meter a mão no bolso e ajudar aquele irmão que está em necessidade. Eita. Às vezes nós olhamos e oramos, dizendo, não, nós vamos orar. Pai, abençoa o irmão. E o Senhor dizendo, rapaz, abre a tua carteira e oferte você. Tu sabe que o dinheiro fala, né?
Sabe que na hora da oferta o dinheiro fala, né? Vamos pegar esse exemplo assim. O cara abre a carteira, vê aquela de 100. E Deus dizendo, vai lá, filho. Deus, essa não. Tem a pizza depois do culto. E Deus dizendo, vai, filho. Não, Senhor. Aí tem uma de 2 escondida. A gente olha e diz, oh, aleluia, Deus é bom. Pega de 2. Gente, nós devemos ter desprendimento. Essa parábola que Jesus conta, ela conta para trazer ao meu coração e ao seu coração esse sentimento. Tenha desprendimento com as coisas deste mundo. Amém. Há pessoas que quando Jesus voltar, que ele não vai querer subir com ele. Deus, eu comprei um carro agora novinho, Pai. Me deixa dar uma volta nesse carro. Senhor, eu não coloquei a piscina na minha casa ainda. Tu não pode vir amanhã? Senhor, ainda não sou gerente na empresa que eu trabalho. Desprendimento. Querido, se Deus falou, faça. Se Deus está te impulsionando, querido, vá. Amém? Eu sempre digo, querido, lá em Carazinho, os irmãos no início ficavam meio cabreiro comigo. Porque eu dizia um exemplo prático para eles. Eu disse, tu quer descobrir se tu é avarento? É simples. Abre a tua carteira agora. Pega a maior nota que tu tem dentro e oferta na vida de qualquer pessoa aqui. E eles ficavam me olhando assustado. Eu disse, porque se tu não tiver coragem de fazer isso, você já vai ter a resposta. Desprendimento. Desprendimento. Diga para o irmão que está ao seu lado, desprendimento. Sabe, gente, eu gosto do texto de Lucas, capítulo 6. Abre comigo esse texto. Lucas 6, versículo 11. O pastor Luciano disse que eu tinha 45 minutos. Mas ele falou que era pelo relógio de Deus. Aí mais ou menos, calculando 45 minutos, vai dar em torno de uns 2 dias, mais ou menos. Eu falei isso porque vocês estão muito sérios, gente. Lucas 6, versículo 11, você encontrou? Amém? Olha o que... Não é esse texto. É Lucas 16, gente, me desculpa. Lucas 16, versículo 11. É o efeito do casamento de ontem. Sabe que esse texto, querido, ele tem um ensino poderoso sobre desprendimento. Porque olha o que ele diz no versículo 11 de Lucas 16. Você encontrou? Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, e algumas Bíblias dizem na riqueza deste mundo, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus está dizendo o seguinte, cara, se você não consegue lidar com as riquezas deste mundo, como eu vou te dar as minhas riquezas para você? Muitas vezes nós queremos prosperar, avançar, crescer, romper financeiramente. E Jesus está dizendo, você quer isso? Ok? Não tem problema. Ele diz, mas primeiro aprenda a lidar com as riquezas deste mundo. De que jeito? Tendo desprendimento. Amém. Porque você tendo isso, eu vou poder confiar para você as minhas riquezas. A gente fala daquele milagre da multiplicação de pães e peixes. Você conhece a história? Amém? A gente fala daquele milagre, eu acho maravilhoso. Porque a gente diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Ele multiplicou. O milagre aconteceu? Sim ou não? Sim. Aconteceu. Mas o que eu acho interessante, querido, é que Jesus ele demonstra naquele milagre algo que esse texto nos ensina.
E o que é, pastor? É repartir. Por quê? A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e peixes, sim ou não? O que ele fez? Ele deu, agradeceu. Depois que ele agradeceu, ele baixou o cesto e ele repartiu aos seus discípulos. E a Bíblia diz então que os seus discípulos começaram a repartir. Sabe qual é o segredo da multiplicação, queridos? Qual é o segredo da multiplicação? Qual é o segredo? Repartir. E é o que aqui o texto de Lucas está dizendo. Se você não consegue repartir as riquezas deste mundo, como eu vou confiar para você as riquezas verdadeiras? Sabe, gente, Deus nos chama para priorizar o que é eterno. Ele nos chama, querido, a ter comprometimento. E Ele deseja que eu e você tenhamos desprendimento. Querido, não deixe as coisas deste mundo prender você. Não deixe, querido, não deixe. Não deixe. Esse mesmo texto de Lucas 16, versículo 13, ele tem uma palavra muito forte, onde diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Sabe, gente, o que esse texto está querendo nos dizer? Eu acho interessante nesse texto algo, que é somente aqui que Jesus se refere a dois senhores. Em nem outra passagem da Bíblia consta dois senhores. E ele diz que o Senhor que pode querer nos prender não é o diabo, porque ele não nos prende, gente. Amém? O diabo não tem poder algum em nos prender e nos segurar. Ele diz, mas porém, a riqueza, o dinheiro deste mundo pode ser para você um senhor. Quando nós falamos de dinheiro, nós falamos de quê? Quem ganha dinheiro de graça aqui? Para você ganhar dinheiro, você tem que fazer o quê, pastor Luciano? Trabalhar. Isso quer dizer que você tem que fazer o quê no seu trabalho? Empreender o seu tempo. E na verdade o que Jesus está dizendo aqui é justamente isso. Está dizendo o seguinte: quem é o Senhor do seu tempo? Quem é o Senhor do seu tempo? É o que ele está dizendo. É Deus? Ou é a preocupação exagerada de ganhar as riquezas deste mundo? Qual é o Senhor do seu tempo? Leva para meditação essa. Sabe, gente, outra coisa que está no meu coração, eu já estou encerrando, para falar a este respeito hoje, é que Deus deseja que nós tenhamos comprometimento, que nós tenhamos desprendimento. Mas uma das coisas que eu acho aos meus olhos e que salta ao meu coração, do qual a igreja se perdeu, é a intensidade na presença dEle. Sabe, gente, hoje nós gostamos tanto de nos envolver com as coisas dEle. Tem aquela passagem de Marta e Maria, você conhece ela? A passagem, sim ou não? Sim. A passagem diz que Marta foi fazer o quê? Foi fazer as coisas, cozinhar, limpar, não sei. Mas a Bíblia diz que Maria foi para onde? Aos pés de Jesus. Aí diz que Marta olhou e disse: Jesus, tu não te incomodas em ver a minha irmã aí aos teus pés, enquanto eu estou aqui tão ocupada fazendo as demais coisas? Jesus olha para ela e diz o quê? Ela escolheu a boa parte.
Sabe que eu percebo, queridos, é que a igreja se perdeu dentro dela. Se perdeu por quê? Porque quem sabe começou a se envolver com as coisas dele e deixou de se envolver com ele. Gente, ele deseja que tenhamos comprometimento. E quando nós temos comprometimento, querido, nós nos envolvemos e nós passamos a viver para ele. Sabe uma das coisas que eu fico pensando, queridos? E eu acho que, meio que vamos dizer assim, trouxe um conforto ao coração da igreja. É o texto de Mateus 28, que Jesus diz: e eis que eu estarei convosco todos os dias. Gente, ter consciência da presença de Jesus conosco é maravilhoso? Com certeza, gente, é maravilhoso. Mas ter o conhecimento de uma pessoa não me faz íntimo dela. Conhecer e ter a consciência de que Ele é comigo, querido, não quer dizer que eu sou íntimo dEle. Quem foi o ex-presidente do Brasil? Perón. O anterior? Dilma Rousseff. Se eu mostrar uma foto dela, você conhece? Se ela passar pela rua, você a conhece? Mas se ela te ver, ela vai saber que você é o Perón? Sim ou não? Você vai ter que ser o quê? Apresentado. Ter chegar a Dilma, esse aqui é Perón, Dilma, aquela coisa toda. Ter conhecimento de Jesus, ter conhecimento de Deus, não nos faz íntimos dele. O que Deus deseja, queridos, para esse ano, para esse tempo, é uma intensidade na presença dele. É a igreja voltando àqueles tempos, querido, de ser intensa na presença dele. Eu creio que o último avivamento que nós vamos viver nessa terra, querido, ele será intenso, cheio da presença dele, mas ele será blindado com a palavra dele. Nós precisamos, como igreja, voltar a reconhecer e a ter prazer na presença dele. Eu estou falando com a minha esposa que nesses últimos dias, Deus tem me falado muito sobre isso, presença, 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 presença. E um texto que me saltou ao coração, Êxodo, onde Moisés diz o seguinte, num momento com Deus, Êxodo capítulo 33, lá no 12 ao 17, onde Moisés diz: Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não fores comigo. Aí Deus diz para Moisés o seguinte: olha, Moisés, eu vou contigo, e eu te darei descanso. Aí Moisés diz de novo: Senhor, não me faça sair daqui, se a tua presença não fores comigo. E Deus diz: Moisés, eu vou contigo. Sabe o que eu acho interessante quando eu estava estudando isso, queridos? É que a palavra, lá no versículo 14 do texto de Êxodo 33, a palavra presença, se você for estudar no hebraico, ela está falando o seguinte: teofania. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, a minha teofania vai contigo. O que é teofania? Teofania é manifestações de Deus. Deus estava dizendo: Moisés, as minhas manifestações irão contigo. Um exemplo de uma teofania é a sarça ardente. Você conhece? Já leu? A sarça queimava, porém ela não era consumida. Mas Moisés olha para Deus e diz: Deus, eu não quero a tua teofania, eu não quero as tuas manifestações, eu quero o Senhor comigo. Ele disse: eu quero a sua presença. E lá nessa outra palavra presença, o termo que aparece é kabod, que quer dizer a glória, o peso, a intensidade. Ele está dizendo: Deus, eu não quero as tuas teofanias, eu quero a tua glória kabod, eu quero a tua presença pesada. Sabe, queridos, eu venho de momentos
me lembro logo quando Deus começou a me chamar ao ministério em uma outra igreja. Eu me lembro, queridos, que havia momentos em que o ar da igreja parecia pesado, porque Deus era tão intenso naquele lugar, que tu não sabia nem como se mover, porque a única coisa que você sabia era simplesmente chorar. Eu me lembro um momento que a presença de Deus foi tão intensa, em que uma pessoa começou a tocar uma música, e de repente o pastor da noite desceu, começou a dançar entre o povo, e o povo inteiro, a igreja inteira dançando, e começamos a aplaudir. Aplaudir, queridos, simplesmente no ritmo da batida. E naquilo a gente começou a olhar, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, outras que estavam enfermas eram curadas. E essas coisas iam acontecendo. E quando nós olhamos no relógio, queridos, já era quase 2 da manhã. Mas o povo não queria ir embora, por causa da intensa presença dele. Sabe, gente, o culto não é da igreja. O culto não é meu, não é do pastor Luciano. O culto é dele. E o que ele deseja é nos envolver com a presença. Não com as teofanias. Elas são maravilhosas, queridos. Elas devem acontecer, sim. Mas Ele quer muito mais do que manifestação. Ele quer intimidade. Tanto que Ele nos chama de noiva. Ontem nós tivemos um casamento, queridos, de Camila e Lucas. Após o casamento, quando eles saíram para a lua de mel, eles iam selar a aliança. Eles iam selar a aliança de que jeito? Com intimidade. Eles iam se conhecer intimamente. Sabe, gente, Deus não deseja que nós tenhamos prazer, porque prazer a gente compra. Deus deseja que nós tenhamos intimidade. Eu tenho intimidade com a minha esposa. A gente não tem prazer, nós temos intimidade. E Ele nos chama de noiva. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade conosco. Se lembra aquele texto que eu li para você de Mateus, onde Jesus disse: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em Teu nome curamos, Senhor, em Teu nome expulsamos, Senhor, em Teu nome fizemos isso. Você se lembra desse texto? Aí a Bíblia diz então lá no versículo 23 que Jesus vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, afasta-te de mim porque eu não vos conheço. A palavra ali conheço, no grego, é a palavra koito. E a palavra coito quer dizer relação íntima. Jesus está dizendo: olha, eu não conheço você, porque nós não temos uma relação íntima. E é isso que Ele quer, queridos. Ele quer ter uma relação íntima com cada um de nós aqui. Ele quer nos envolver com a presença dEle, queridos. Ele quer que nós voltemos a desfrutar daqueles momentos em que a presença dEle é tão pesada, tão intensa, que o tempo vai passar e nós não vamos nem perceber. Nós vamos estar tão embriagados na presença, queridos, que nós não vamos querer arredar o pé. Há um texto na palavra em Ezequiel, um texto das águas, que diz o seguinte, aquele texto, que ele foi medindo, Ezequiel 47, que ele foi medindo côvados. O primeiro as águas davam aonde? Nos artelhos. Ele mediu mais 1000 metros e deu nos... E depois ele mediu mais 1000 côvados e deu... E depois ele mediu mais 1000 côvados e já não conseguia mais nadar. Tinha que se jogar. Aí ele continua dizendo, e ele vai dizendo um pouco, e ele diz o seguinte: por onde essa água, aonde o profeta estava imerso, ali nessa experiência, ele diz, por onde essa água passar, vai trazer vida
Ele diz, vai trazer prosperidade. Eu creio que nós vamos entrar num tempo, queridos, da presença dEle, aonde você vai se assentar no seu ônibus, para ir para o seu trabalho. Você vai se assentar, e a pessoa vai sentar ao seu lado, e ela vai dizer, cara, não sei o que tu tem, mas o que tu tem eu quero. E tu, por quê? Cara, tu entrou naquele ônibus, eu estava pensando em tirar a minha vida, mas quando tu entrou, um negócio me atraiu, rapaz, eu não sei o que é o bagulho, mas eu quero. Nós não vamos mais precisar estar forçando para falar sobre Jesus, querido. Nós vamos estar tão imersos na presença dEle, que as pessoas vão começar a perceber, e vão dizer, cara, o que tu tens eu quero. O que é isso? Você vai estar na tua casa, daqui a pouco as pessoas vão vir e dizer, eu quero descobrir o que tu tens no teu casamento. Por que isso vai acontecer? Por causa da presença. Mefibosete não. Agora se fugiu até o nome. Sim. Obed-edom, você conhece essa história? Davi estava querendo levar a arca para Jerusalém. Pegou um carro de bois, colocou a arca sobre o carro e foi. Chegou determinado momento, a arca foi cair. E a Bíblia diz que Uzá foi segurar a arca. Sim ou não? Segurou. Quando ele segurou, caiu morto no chão. A Bíblia diz então que Davi pegou a arca e levou para a casa de Mefibosete. Mefibosete não, Obed-edom. E diz que a arca ficou lá por quantos dias? 90 dias. E diz que a casa de Obed-edom era abençoada em tudo. Ela era abençoada por quê? Por causa da presença. Porque a arca da aliança simbolizava a presença. Queridos, pense comigo. A tua casa cheia da presença de Deus. Você já pensou, a única discussão que vai ter na casa é amor? Você desliga a televisão? Porque o restante, querido, vai ser paz e alegria. E as pessoas vão olhar e vão dizer, eu não sei o que tu tens, mas o que tu tens eu quero. Porque por onde as águas daquele rio passavam, eles traziam vida. Queridos, a presença de Deus vai te pegar. Esse ano nós vamos ser tão intensos na presença dEle, que essa igreja vai crescer tão rápido, que o prédio vai ser tão pequeno. Famílias serão restauradas, querido. Eu creio em pessoas que vão chegar ali na porta, não vão nem ouvir a palavra, vão só receber aquele abraço caloroso dos porteiros, e elas serão transformadas. Eu creio, queridos, nas faculdades sendo alcançadas. Eu creio que onde você está para alcançar vidas. Seu trabalho, querido, você não está lá apenas para ganhar dinheiro. Você está lá para alcançar vidas. Eu creio num tempo da presença dEle tão poderoso, queridos. É o propósito dEle. Ele está voltando. 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 É tempo, querido, de nós nos mergulhar na presença. A palavra chegou, o conhecimento chegou. Agora é tempo de nós nos lançarmos na presença. Há uma unção de Deus aqui, queridos. Eu percebo o descanso de Deus chegando. Coração recebendo alegria. Pessoas recebendo descanso.
Se você está se sentindo cansado e oprimida, receba descanso. Seja livre, querido, seja livre. Seja livre, seja livre.